Jornal da Manhã. Olá, ouvintes da Jovem Pan, também telespectadores através do Panflix. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição desta quarta-feira, hoje dia 10 de junho de 2020. Muito obrigado pela audiência. Estamos chegando para comentar os principais assuntos de Prudente e região. Muito obrigado a você que fica sempre aqui na sintonia da Jovem Pan. A gente já está com os nossos comentaristas para trazer as informações, os seus comentários do dia de hoje. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Padilha. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da bancada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu acho que um grande destaque para todos nós é que, enfim, Rodrigo Maia concorda e até amplia uma proposta muito boa do presidente Jair Bolsonaro. O presidente ontem deixou claro que pode até aumentar o valor do auxílio emergencial desde que seja descontado os valores pagos aos parlamentares. Do outro lado, o Rodrigo Maia ampliou essa boa notícia, dizendo desde que se estenda ao Legislativo, Executivo e Judiciário, fechada, a proposta é muito boa. Eu acho que é tudo que a população quer, né? Diminuir o salário dos marajás brasileiros. Bom, vamos lá para o destaque do Adilson Breviglieri. Olá, Eudes, bom dia Adolfo Padilha e bom dia Jesse e ouvintes da Jovem Pan. Olha, a gente amanheceu hoje, nesta quarta-feira, com uma surpresa, né? O projeto do Paulo Paim, que estabelece o uso obrigatório de máscara em todo o país. É mais uma questão que a gente sempre acaba discutindo, né? Será que existe competência para que possa fazer uma lei desse porte para todo o país? Desde que cada município tem as suas características próprias, cada município tem... O Brasil é um país totalmente diferente de muitos outros países nesse mundo inteiro, e é uma coisa que deveria ser feita por município, talvez até por alguns estados, mas por Brasil inteiro, seu uso obrigatório é uma coisa um pouco absurda, né? Eu acho que o Paulo Paim, mais uma vez, está pisando no tomate. Muito bem, vamos lá para o destaque do Fernando Jesse. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia, Padilha. Bom dia aos nossos ouvintes da rádio ou das redes sociais. O meu destaque vai para a reunião ministerial que aconteceu ontem em Brasília, para vocês verem o que é o exercício pleno da democracia. É lógico que aquela reunião, naqueles moldes, para ser transmitida e tudo mais, não era uma coisa muito bacana de se ver. Inclusive, ontem o Paulo Guedes afirmou que a extensão ali da ajuda para as pessoas mais necessitadas durante a pandemia pode vir a acontecer ou em uma ou em outras duas parcelas, a partir do momento que a economia está se restabelecendo. Para vocês verem aí como que a coisa pode ser ajustada num excelente caminho e da melhor forma, principalmente na questão da democracia. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18-2104-4666. 18-2104-4666. Muito bem, vamos lá para as informações aqui em Presidente Prudente. Preocupada com o segundo possível prejuízo no ano após o comércio permanecer por 70 dias com portas fechadas devido ao isolamento social, a Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente solicitou à Prefeitura que adie as obras previstas para a troca do calçamento da área central da cidade. A ideia é empurrar os trabalhos para o ano que vem, 2021. Na semana passada foi assinado um convênio com o governo do estado para execução do programa Mais Calçadas, visando ampliação, execução e adequação de 22 mil metros quadrados de calçamento e passeio público, sendo no quadrilátero central. A obra está avaliada em 5 milhões de reais. Vamos lá para o comentário do Fernando Jesse. Eu acho que esse projeto poderia ter sido feito em outros moldes, inclusive com outro nome, né? Em vez de projeto aí, nesse sentido, um projeto para desenvolvimento da cidade. Afinal de contas, 5 milhões numa situação como a que nós estamos vivendo agora, para fazer calçamento,
Cabe lembrar que outro R$1 milhão é ali para o prolongamento, né, para a duplicação daquele trecho que vai da rotatória da José Claro ali da Toledo até ali aquela entrada que tem para quem vai para a parte de baixo ali da linha no final da Avenida Ribeiro de Barros. Inclusive, realmente o que nós comentamos aqui algum tempo atrás, você parar todo o comércio central para que seja feita a reforma, a troca, a substituição ali das calçadas, em um momento como esse, chega a ser insano uma situação como essa. Agora, a questão da mobilidade urbana, com relação ali ao centro, se você prestar atenção, inclusive, nós já tivemos até convites para que fizéssemos o trecho ali do Shopping Popular até a Catedral, em cima de uma cadeira de rodas. Eu acho que a pessoa, até nós que não somos deficientes físicos, não conseguiríamos exercer aí ou andar por esse caminho, de tão ruim que o calçamento é e tão irregular e fora de todas as normas regidas hoje no Brasil. Agora, realmente, esse tipo de obra, nesse momento, com esse impacto, é realmente algo impensado para qualquer governador, prefeito, sei lá quem. Adolfo Padilha, qual a sua opinião aí sobre essa reestruturação nas calçadas do centro da cidade? Olha, primeiro eu acho que o presidente da associação, o senhor Ricardo Anderson, fez aquilo que a gente falou na semana passada, né? Que é óbvio. Os comerciantes com 70 dias de lojas fechadas. Os comerciantes sem renda. E agora tem que ter o movimento perturbado por obras, a gente tendo aí datas especiais que eles podem faturar. Então eu acho que o pedido da associação comercial vai de encontro à necessidade dos comerciantes. A resposta do prefeito, que ele está de portas abertas e que as obras seriam feitas à noite. Não adianta, da última vez também foi feita à noite e teve perturbação, teve um monte de terra, um monte de tijolo, um monte de cimento, fazendo os usuários andarem na rua. Eu lembro que colocaram cones. Então eu acho que não é o momento de fazer a obra agora. Por outro lado, nem dê tempo, porque ainda vai fazer o processo licitatório. Então as eleições têm prazos legais para as novas licitações, a não ser se for assim de caso urgente. Então creio que é uma discussão que vai virar meio sexo dos anjos para esse ano de 2020. E só para retratar sobre a verba, as verbas elas são aquelas verbas carimbadas, sabe, Jess? Então, talvez por isso elas não podem ser designadas para outros tipos de obras. Elas já vêm com aquele carimbo de mobilidade e alguns setores que compõem a mobilidade urbana. Mas eu acho que é válido o prefeito acatar a decisão do Ricardo Anderson, que fala em nome de todos os lojistas do centro da cidade. Vamos lá para a opinião do Adilson Breviglieri. Olha, a gente, como o Jesse mesmo lembrou, a gente já falou a respeito disso quando foi anunciado a verba que o governo do estado de São Paulo estava mandando para Presidente Prudente, e parte dessa verba também é para o camelódromo, né? O Padilha lembrou muito bem, rapaz, era um transtorno quando as obras na mudança do calçamento em Presidente Prudente, quando aconteceu, foi um transtorno muito grande. E nós estamos, além de poder passar por um transtorno, talvez até pior, porque o trânsito aumentou, as vagas de trânsito diminuíram, o quadrilátero central tem várias características que dificultam ao pedestre poder andar, e agora imagina com obras para troca de calçamento. Dá até para imaginar que o secretário de obras, ou talvez até o prefeito, não se lembram disso, né? Se eles tivessem pelo menos uma pequena lembrança do que foi o transtorno, eles não teriam nem tirado da gaveta e teriam já passado isso aí para o futuro próximo ou para o próximo governo, seja lá para quem for. Mas para agora, com pandemia e o caos que nós estamos vivendo, é impossível. Seria talvez uma imbecilidade, né? Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855, 2104-2855, você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855.
Bom, notícia boa para a economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem que o auxílio emergencial pago pelo governo federal será prorrogado por mais 2 meses. As informações são do governo federal. Inicialmente, o benefício seria pago em 3 parcelas de R$ 600 a cada trabalhador informal, o microempreendedor individual, autônomo, desempregados, para reduzir o impacto econômico durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o ministro, durante o período de prorrogação do benefício, o setor produtivo poderá se preparar para retomar as atividades e permitir ao país entrar na fase de decolar novamente. Adolfo Padilha. O otimismo do Paulo Guedes, ele é muito interessante e que as pessoas que hoje são geradores de emprego, geradores de renda, vejam esse otimismo como um exemplo. Ele ainda acredita que o Brasil pode perder menos e sair ganhando mais. Essa é uma posição dele muito interessante. A gente tem que entender que a economia, de modo geral, no mundo todo, ele deu uma congelada. E agora o governo federal fez um aporte, se você somar todos os aportes que o governo federal fez para recuperação, manutenção de emprego, para pessoas que ficaram sem renda, chega a quase R$1 trilhão. É muito dinheiro. Foi entre os países emergentes, ele foi o que mais injetou dinheiro durante a crise, superando o segundo lugar em mais de 10%. A parcela, agora o prolongamento da parcela, já se fala que pode ser mais 2 parcelas de R$300. Mas ontem o presidente Bolsonaro, numa entrevista, colocou que pode levar ela até para R$1.000, desde que tenha uma contrapartida dos nossos parlamentares, com corte de salários, corte de despesa, porque o mais caro, por incrível que pareça, para a máquina estatal é a folha de pagamento do judiciário, do executivo e do legislativo, que é um absurdo, né? Os salários já são um absurdo, as regalias são estratosféricas, são coisas totalmente fora da realidade. E na contrapartida do que o presidente argumentou, como a gente disse aqui na entrada, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que pode até se discutir uma redução de salário, desde que se pegue os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então eu acho que se compor uma situação, tira de quem tem muito e trabalha pouco e dá um pouco mais para quem tem muito pouco e trabalha muito. Fernando Gessi, esse dinheiro parece pouco, mas vai ajudar muitas famílias, né? Se você for analisar pelo lado da situação social que a sociedade brasileira se encontra, grande parte da nossa população, por conta de todos os problemas da pandemia, entraram aí numa zona de grande preocupação mundial. Afinal de contas, o Brasil também é assistido por algumas instituições externas que nos ajudam, né, a diminuição do grau de pobreza e a erradicação desse mal que afeta a tantos brasileiros. Essa ajuda, ela é de excelente grado, não tenha dúvida. A iniciativa, por isso que eu comentei, inclusive no meu destaque com relação à reunião ministerial de ontem. Ontem eu assisti à reunião ministerial, ela foi transmitida. Eu gostaria de parabenizar a mudança de atitude. Eu acho que é desta forma com a qual nós vamos construir e exercer a nossa plenitude democrática, exercer a democracia com excelência, com responsabilidade. Afinal de contas, nós temos problemas aqui, sim, nós temos problemas de inúmeras formas, tanto no legislativo, no judiciário, temos problemas sim no executivo, mas tudo tem que ser resolvido com inteligência. Tá? Ontem, o Paulo Guedes, durante a sua fala, ele foi cirúrgico em algumas situações. Precisamos sim atender a sociedade, porque, afinal de contas, são brasileiros que estão passando necessidade. E aí, logo em seguida, iniciaremos um trabalho para atendermos as pequenas e médias empresas, da qual eu já estou falando aqui há algum tempo. Ou seja, se nós só ajudarmos a sociedade nesse momento, que é assim, de extrema necessidade, e em seguida, nós precisamos sim ajudar as pequenas e médias empresas, que são responsáveis por 85% do PIB nacional, e aonde essas pessoas vão voltar a restituir os seus trabalhos, a sua forma justa de remuneração, e aí nós partiremos para um Brasil melhor. Ou seja, nós temos aí um novo normal, né, o que nós estamos comentando também há algum tempo. Vai ser uma nova experiência para o mundo inteiro. E o Brasil tem tudo, sim, para sair na frente, porque, afinal, nós somos o celeiro do mundo aqui e temos uma nação composta, onde eu sempre falo, o melhor do Brasil sempre vai ser os brasileiros.
Adilson Brevileri, a sua opinião sobre esses R$ 600 por mais 2 meses? Olha, realmente é mais uma medida acertada do governo federal, com a assinatura do Paulo Guedes. Realmente o brasileiro estava já começando a entrar de uma certa forma em desespero, achando que esse auxílio terminando agora, o que ele faria? Na verdade, está todo mundo numa situação calamitosa, tem gente passando fome, e essa preocupação do governo federal com a população é realmente a preocupação de um governo que foi eleito pelo povo, de um governo que trabalha pensando pelo povo e que quer o bem do Brasil e quer o bem para o seu povo, né? Bom, a Vigilância Epidemiológica Municipal confirmou ontem mais 48 casos de dengue em Presidente Prudente, o que elevou o total de registros da doença na cidade neste ano de 2020 para 3.766 casos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a maior incidência da doença segue na área 4, onde fica a Zona Leste, com 800 confirmações, melhor dizendo, em bairros como Jardim Planaltina, o Cambuci, também o Itapura e o Parque José Rota. A dengue continua sendo um grave problema em Presidente Prudente, Adolfo. Aquela falta de cuidado próprio, né? Porque a dengue é tão fácil de ser combatida, todos nós sabemos que a dengue ela é combatida você mantendo o seu quintal limpo, você não mantendo coisas que deixam água armazenada. E a dengue é preocupante, porque ela mata. E é tão simples resolver e a gente não está conseguindo dar conta disso. Eu não vejo que falta uma ação da Prefeitura Municipal. Realmente eu não vejo. Pelo contrário, eu vejo a Prefeitura fazendo campanhas, eu vejo a Prefeitura avisando, orientando, eu vejo o pessoal lá do Horto, com a chefia do Marcão, sempre tirando limpeza, limpando lugares onde as pessoas pedem, a gente vê pela rede social. Aliás, o Marcos faz um grande trabalho lá no Horto Florestal. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, é conscientização. Então eu fico que nem o Adilson, nós, GS, a gente discute aqui, se não conseguem nem manter o quintal limpo, e aliás, né, tem muita gente na rede social que fala do coronavírus e não olha para o fundo do quintal como é que está podre, cheio de mosquito de dengue. Se não consegue nem manter o quintal limpo, que é tão simples, será que vai conseguir seguir à risca essas orientações todas de cuidado que estão tomando para o coronavírus? É preocupante isso, porque é uma questão de sensibilidade. Cuida do meu quintal, eu cuido do meu quintal, meu vizinho se dane. Não pode ser assim. Eu cuido do meu quintal para cuidar de mim e cuidar do meu vizinho. E todo mundo compartilhar o mesmo pensamento. Porque senão a gente não vai conseguir destruir a dengue. Pelo contrário, só vai aumentar a dengue. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. E olha só, a Prefeitura de São Paulo promete aumentar a frota de ônibus que circula na capital paulista para 92% da capacidade para hoje, quarta-feira, devido à reabertura de escritórios e concessionárias que elevou o número de passageiros no transporte público da cidade. Além disso, hoje o comércio e também imobiliárias foram autorizados a reabrir na capital paulista pelo período de 4 horas e fora do horário de pico, o que representa um aumento ainda maior no fluxo de usuários do transporte público. Fernando Gessi, em meio a números crescentes da pandemia, a cidade de São Paulo resolve flexibilizar mesmo. O que nós comentamos aqui há algum tempo já também. É um pouco estranho nós pegarmos aí a cidade de São Paulo, que é o epicentro do estado de São Paulo, a cidade com o maior número de casos, ela estar ali naquela regra ali de cores,
mais flexibilizada do que o entorno de São Paulo. Por exemplo, se você pegar Santo André, a quantidade de casos ali é muito pouco em comparação com a cidade de São Paulo. Agora, isso aí é uma resposta do secretário de Mobilidade de São Paulo, porque ele determinou que lá em São Paulo os ônibus não podem andar com a sua capacidade com pessoas em pé, ou seja, só pode andar ou trafegar com pessoas sentadas. Então, em resposta a essa maior flexibilização da economia ali, das atividades econômicas, ele tem que, lógico, aumentar a capacidade do transporte urbano de São Paulo. E cabe lembrar também que São Paulo é uma cidade hoje muito bem assistida pela malha ali com relação ao metrô. Hoje, praticamente, você trafega em São Paulo para os 4 cantos de metrô. Eu acho que é ali que tem um maior problema, se bem que você não consegue mais entrar em nenhum transporte público em São Paulo, sendo que você não esteja de máscara. Cabe lembrarmos aqui também, só uma referência, que o Brasil hoje fez um questionamento à OMS com relação às práticas exercidas e tomadas em todos os países do mundo com relação à pandemia. Ou seja, o Brasil também vai ser analisado nesse processo todo para ver qual que foi a resposta com relação ao combate do vírus. E, mais uma vez, eu reforço aqui o que todo mundo já sabe. Aqui não tem ninguém que acertou. O que nós vamos analisar no final dessa pandemia é quem errou menos. Muito bem. Olha, o governo estadual anunciou que ampliou para 8.000 a capacidade de testes diários de Covid-19 na rede pública. Mas um levantamento feito pela TV Globo mostrou que o estado de São Paulo não tem conseguido atingir essa média de exames nos últimos meses, desde que começou a pandemia. Entre março e abril foram feitos 46.800 testes PCR, que é aquele mais completo, que detecta o material genético do vírus. A média de testes no período ficou em 767 testes por dia. Tá difícil saber quem está falando a verdade, não é, Adilson Breviglieri? Realmente, aí eu acho que tem uma questão mais política do que uma questão técnica, né? A gente sabe nitidamente que o governo do estado de São Paulo tenta esconder números e aumentar mortes, e o Covas, até pouco tempo, era o santinho do governador do estado de São Paulo. E as coisas começaram a ficar de uma situação bastante delicada para o prefeito de São Paulo, e a questão da guerra política, de números escondidos, desvio de verbas, começou a ficar muito claro. A população começou a entender que o que realmente estava acontecendo era outra coisa e não cuidado com a pandemia, com o Covid-19. Agora, se estão escondendo testes também, que é o governo do estado de São Paulo que tinha que fornecer para a prefeitura de São Paulo, não tem dúvida nenhuma que é mais um problema político do senhor Dória, né? Ele prometeu entregar 8.000 testes por dia, a média hoje está em 700 testes. Tudo que o governador Dória faz, os dados não é confiável, de tudo, de morte, de recuperado, os procedimentos são todos equivocados, o planejamento dele é acidental, quer dizer, realmente o que essa crise de saúde nos deixou para os paulistas é que votamos num cara que entendia de gestão, mas quando precisou dele para realmente fazer uma gestão, a nota para ele é 0. Menos 0. Muito bem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região trancou ontem uma ação penal contra Taiguara Rodrigues, sobrinho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, respondem a um processo criminal na 10ª Vara Federal de Brasília. Em julgamento, os desembargadores Neviton Guedes, Olindo Menezes e Cândido Ribeiro consideraram que a acusação não tinha elementos para embasar uma ação penal. Bom, vou falar qual é a denúncia. Em 2016, o Ministério Público denunciou 11 pessoas, entre elas Taiguara, Lula e Marcelo Odebrecht, por corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. A Procuradoria sustenta que ele cometeu crimes entre 2008 e 2015 para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, liberasse empréstimos para a empreiteira Odebrecht fazer obras de engenharia em Angola, na África. A Odebrecht pagou 30 milhões de reais para a empresa de Taiguara. Trocas de mensagens mostraram contatos entre o sobrinho e o ex-presidente no período. Depois da denúncia, o executivo da Odebrecht
fechou um acordo de colaboração premiada. Mas para os analistas, né, aqueles que estavam julgando, não houve, os pagamentos foram todos corretos, segundo ele, os 30 milhões de reais. Vamos lá, Adolfo Padilha. Infelizmente a Justiça do Brasil ela é dividida por categoria, né, Jesse e Adilson? Por quê? Porque é para aqueles que têm muito, a Justiça ela julga de uma forma diferente. Para aqueles que têm pouco, ou é a maioria, como todos nós, ela julga de outra forma. E a gente vê isso no judiciário, sim, as pessoas têm receios de tocar nesse assunto, são habeas corpus que são julgados por tribunais que uma pessoa normal demoraria anos para serem julgados, e para algumas pessoas é julgado até no mesmo dia. Aqui, para mim, ao avaliar, a ler a matéria, diante de todo o cenário do envolvimento do ex-presidente, que é o Odebrecht, financiar obras em Cuba, em Angola, quer dizer, só aí já é um crime, diante de tanta necessidade de infraestrutura que o Brasil já tem. Só de pegar dinheiro do BNDES, que é um banco de fomento, o nome já diz tudo, e gerar emprego em Angola. Quer dizer, é um absurdo. E segundo os membros do TF da primeira região, não foi comprovado que se cabe uma ação penal. Não tem nada. Aliás, não tem nenhuma suspeita. Odebrecht, Lula, 30 milhões e sobrinho do Lula. Onde está? Onde está aí algum tipo de suspeita? Os membros envolvidos não têm mais crime nenhum. Não são julgados por crime nenhum. Da mesma figura. O mesmo desenho nas outras ações onde já foram condenados é a mesma coisa. Dando dinheiro público para levar benefício. E aqui eles não viram nada. Aqui eles simplesmente decidiram que, mesmo com a colaboração premiada que foi feita, mesmo com as mensagens, com os e-mails trocados, mesmo com o presidente patriarca da Odebrecht dizendo que havia muita reclamação do tipo de serviço prestado pelo sobrinho do Lula, eles acharam por bem tirar o sobrinho do Lula da ação, porque não tem onde se encaixa. Realmente não tem onde se encaixa na cabeça da gente entender que pessoas muito bem remuneradas, que são estudiosas da justiça, possam tomar uma decisão. Aqui, para mim, é o exemplo de que o crime compensa. Para esse caso, compensou. Fernando Jesse. Não há sombra de dúvida alguma. Com uma delação premiada, com todo aquele sistema criado, cabe aqui lembrarmos que existia ali uma configuração que foi repetida por inúmeras vezes. Ou seja, começavam com as negociatas, vamos dizer assim, do BNDES com a Odebrecht, fazendo obras bilionárias fora do país, com o nosso suado dinheiro, que, por sinal, algumas delas, cabe lembrar aqui, além das cidades, além dos países que o Adolfo citou, colocarmos também a Venezuela no meio desse rolo aí. Todos esses países, a maioria deles, estão inadimplentes com o BNDES. Eles estão devendo para nós. Ou seja, nós estamos ajudando, dentro de uma necessidade enorme que existe aqui dentro do nosso país, países de fora, num sistema que foi tido como um dos maiores da humanidade, no que tange aí a corrupção. E logo em seguida, quando os contratos eram fechados, aconteciam, se vocês recordam, aquelas famosas palestras do Lula. Aquelas palestras que ele, na verdade, falava e que ninguém nunca viu. Ninguém nunca gravou, ninguém nunca fez nada. Agora, todos os filhos, sobrinhos e parentes do Lula, que estão aí envolvidos na Lava Jato, vamos começar a analisar a competência técnica dessas pessoas, a formação, o capital social de uma empresa para receber 30 milhões de reais. Calma lá, se nós, pobres mortais, tentarmos hoje, a duras penas, conseguirmos algum recurso do BNDES, nós temos que dar nossa vida em garantia. E aí, como é que funciona aqui o Brasil? É o que o Adolfo realmente falou. Nós temos aqui níveis de combate à corrupção e de julgamentos totalmente distintos das pessoas pobres, classe média, e esses aí que ficaram milionários na base da corrupção, são julgados quando são julgados. E se são julgados, são absolvidos. Então, realmente, a impressão que o nosso judiciário dá ao nosso país é que realmente aqui o crime compensa sim, compensa muito, porque todos eles, através das últimas determinações do STF, estão em suas belas mansões, curtindo a vida na maior tranquilidade. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, essa atitude do primeiro tribunal lá de Brasília demonstra mais uma falta de
respeito com a população brasileira, uma falta de respeito com a justiça. Eu diria até que a estátua que representa o símbolo da justiça está agachada com as duas mãos no rosto e chorando pela desgraça de uma decisão dessa. É público e notório que tudo isso aí foi armação, foi falcatrua, foi maracutaia, foi desvio de verba, e o cara disse que não tem ligação nenhuma. Isso é uma piada. É um desrespeito com a justiça e mais ainda um desrespeito com o dinheiro da União, com desrespeito com o dinheiro da população brasileira. Tá certo, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa quarta-feira. Muito obrigado aí ao Adolfo Padilha, Fernando Gessi, também a Dilson Breviglieri pela companhia de vocês. Nós voltamos na segunda-feira, já que amanhã é feriado e na sexta-feira também. Então nós voltamos na segunda-feira, logo depois do Jovem Pan Morning Show. Um grande abraço para todo mundo e até lá.